Bom, a galera tá entrando aí, bacana. Ô, Marcos, a gente se conhece há muito tempo e assim, sempre, desde quando a gente tocava junto no quarteto, tudo, você tinha uma relação com a orquestra e uma vontade louca de trabalhar em orquestra desde muito tempo. Muito tempo, assim. E você, naquela época que a gente tocava, você já tocava em vários orquestras jovens, já tinha todos os trechos na mão, tinha uma relação com essa orquestra, com essa questão orquestral muito séria. E eu sei que você foi para os Estados Unidos, né? Você estudou com o Fuller lá, né? Com o Jonathan Fuller. E você estudou coisas para passar em orquestra lá? Como é que conta pra gente a sua experiência lá nos Estados Unidos, porque lá o mestre tinha que preparar a pessoa para orquestra, né? Para fazer provas, essas coisas. Como é que foi esse processo seu lá? Conta pra gente. Bom, conto. Peraí, deixa eu só... Ó, meu filhão aí, galera. A mulher. Aí, eles vão dar uma saidinha aqui, então pode ser que ele reclame que ele tá botando tênis. Mas o negócio é o seguinte, eu, desde muito cedo, sempre fui atraído por essa coisa de orquestra, é uma sonoridade que eu gosto, é um caminho que eu queria seguir, né, que eu sempre, desde muito cedo, comecei, acho que com 14 anos eu tocava na banda jovem, mas com 17, sei lá, eu já passei para estadualzinha e daí fui para frente nesse lance de orquestra, né? Sempre foi um desafio que eu gostava de encarar. E aí eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e quando eu cheguei lá, dei uma sorte bem bacana que foi que a Chicago Symphony abriu uma prova de chefe de naipe. E eu fui aceito para fazer essa prova. Foi um dos candidatos que pôde chegar lá ao vivo na sala e tocar. Então, eu tive muito praticamente o semestre, assim que eu fui aceito para fazer a prova, o semestre virou preparação para uma prova de uma orquestra grande, né? Então, foi um aprendizado muito bacana que eu tive com o Kohler lá, voltado para essa linha de como fazer uma boa prova de audição e tal. No fim, tinham lá, eu acho que 100 e alguns candidatos, não passou ninguém, foram 4 para a final, eu não fui, mas foi 4 para a final, que era um mês depois, desses 4 não passou ninguém. Aí depois eles convidaram o cara do Metropolitan, que está lá até hoje. Mas enfim, tive essa experiência de muita coisa que estava lá na listagem, por exemplo, eu não tinha tocado, algumas coisas eu não tinha nem ouvido ainda. Então foi muito legal, assim, né? E o rolê da preparação? Assim, bom, o cara é um técnico de futebol americano, né, velho? É um cara que treina você com a vitória. Exatamente. Esse lance Então, o que aconteceu, na verdade, né? Claro, eu não passei lá na Chicago Symphony, mas coisa de um mês depois teve a prova aqui para a Filarmônica de Minas. Então, como eu já estava com todos os trechos na mão e já sabia muito bem como fazer, como preparar, acabou que eu atirei lá e o tiro acertou aqui, né? Então foi isso, assim. Mas eu acho que o principal, o que é a grande diferença, né, entre um cara que ganha uma audição e um cara que não ganha, né? Eu tive essa oportunidade já de viajar, de conseguir depois até fazer aula com o próprio cara que hoje toca lá na Chicago Symphony, que ganhou essa vaga. E a gente toca um do lado do outro ali, e, assim, sendo sincero, não tem uma diferença técnica que você fala assim, nossa, esse cara tem um som ultra mega e eu não tenho, não adianta. Ou, esse cara tem muito mais dedo e é por isso. Não é. Assim, do lado ali, um tocando do lado do outro, basicamente é a mesma coisa. E eu vejo muito dessa galera que está vindo, né, o pessoal que está estudando, USP, Unesp e tal, que tem um nível, assim, extraordinário. A galera toca esse repertório, assim, monstro, assim, sabe? Coisas que, tecnicamente, são desafios gigantes, assim, e a galera toca. Qual que é a grande diferença? É na hora do nervoso. É na hora que você está na prova, que você tem uma chance só, ou de você pegar, vamos supor, pegou um trecho aí, sexta de Beethoven. Na primeira vez você já acertar do jeito que você quer, né? Esses caras conseguem fazer isso. A gente, às vezes, precisa de 2, 3 chances e tal, vai esquentando o motor e daí depois a coisa vem, né? Então, essa regularidade aí é que eu acho que faz a diferença entre você ganhar uma audição e não ganhar. Então, eu acho que é um trabalho muito mais psicológico aqui do que realmente técnico. Às vezes a gente quer achar que porque eu estudei 12 horas naquele dia, eu aprendi aquele trecho. Aí chega na hora, fica nervoso, esbarra a nota lá, pronto, não adiantou. Né? Então, eu acho que o trabalho maior de um cara que realmente se prepara para a audição e que tem chance de vencer é muito mais mental
do que técnico. A técnica muitos candidatos têm, né? O problema é o nervo. E assim, imagina assim, você vai ganhar a prova, você vai trabalhar naquilo dia a dia, né? Então, você vai chegar no concerto, você vai ter que fazer aqueles solos e você tem uma chance também no concerto. Então, essa preparação e essa maturidade é que eu acho que é mais difícil de adquirir. Mas você não sente que, por exemplo, quando você está tocando na orquestra, né? Você tem uma... Você está fazendo qualquer solo que está lá naqueles trechos todos. Eu tive essa sensação quando eu fui para a orquestra. Aí você fala assim, nossa, mas quando a gente vai estudar esse solo para uma prova, ele parece infinitamente difícil, porque parece que põe uma lupa desse tamanho em cima de você. E aí todas as coisinhas ali, elas são extremamente elevadas à 10ª potência ali e você fica muito exposto. E quando eu sinto isso na orquestra, né? Você fala assim, pô, aqui tem tanta coisa me ajudando, né? Você tem harmonia, você tem outros colegas e você consegue fazer música. E eu sinto que prova é outro rolê. Parece que eu não tô tocando a mesma música, eu tô fazendo um outro... É uma coisa muito, bicho, vai lá e seja preciso. Um exemplo claro, por exemplo, Daphne Zinclair, né? Pô, se você tá na orquestra para tocar, você pode fazer aquelas bilhões de posições malucas que funcionam, mas quando você vai fazer uma prova, aquelas posições não ficam claras, e não ficam... Aí você fala assim, meu, o que eu vou fazer agora com esse negócio? Você tem que reaprender a tocar música, né? E nesse processo, Marquinhos, você lá, o Jonathan, pelo menos, como eu sei que ele tem essa coisa, ele tem algum método, né? Eu sei que tem muitos livros disso, né, hoje, aquela coisa, pessoal de canto, não tem isso, os livros sobre preparação de concurso, que trabalham um pouco essa coisa do gatilho no candidato, né? Tipo, palavra-chave. Você já ouviu falar disso? Você coloca uma palavra-chave. E aí você... Aquela palavra-chave, ela te dá alguma relação ali que dá em você, que você consegue executar o trecho sem errar, entre aspas, né? Consegue realmente... Ele trabalhava alguma técnica dessa com você, assim? Bom, eu também partilho só voltando um pouco, partilho da sua opinião, eu acho que é isso mesmo. Assim, uma coisa é teste e outra coisa é o dia a dia, né? Eu, por exemplo, sei lá, Moza, que é a peça que todo mundo toca de confronto e tal, eu tenho uma maneira para tocar numa prova e outra maneira para tocar quando eu vou ser solista, por exemplo. Eu sei que tem pessoas que acham que não e tudo mais, mas para mim é o jeito que funciona e são outras coisas que eu penso quando eu estou numa audição do que as coisas que eu penso quando eu estou realmente num concerto como solista, etc. Na orquestra da mesma maneira o que você falou. Então, assim, por exemplo, o Daphne Zinclair é muito mais fácil de tocar na orquestra. Você pode tocar, primeira coisa, você pode tocar mais forte, não precisa tocar os 2 P que está escrito lá. Isso aí já é a primeira dificuldade que a gente avalia quando o candidato vai fazer uma prova de orquestra. Você está seguindo as dinâmicas ou não. Então, realmente, assim, na minha concepção, fazer uma audição, primeiro, é mais difícil, né, porque você está mais exposto. Segundo, a frequência que você faz audições é muito menor do que a frequência que você faz concertos, né? A gente tem pouquíssimas audições para fazer aqui durante um ano. Às vezes tem anos que fica sem uma grande vaga aparecer para a gente poder fazer. E concerto uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, está todo mundo tocando, né? Quer dizer, agora ninguém está tocando, mas vamos voltar a tocar. Então, isso é uma coisa, né? Então, realmente, assim, essa coisa mental, num momento como esse, que você tem pouca vivência, faz muita diferença. Quanto a essa coisa da abordagem, de como é que era feito, como é que o Kohler funciona, né, nesse estilo dele de ensino, ele tem muita coisa desses caminhos mentais, atalhos mentais, uma coisa assim, mas que eles são mais aplicados na hora que você está estudando. Então, enquanto você está preparando, por exemplo, sei lá, a sexta de Beethoven, aí chega naqueles arpejos, né? Aí você já sabe que aquela harmonia lá é Sol maior e Ré com sétima, né? Então, assim, você vê as notas, mas você imagina um caminho maior, né? Ao invés de você ficar uma por uma ali e tal. Então, tem esse tipo de visão um pouco mais fora, mais ampliada, vamos dizer assim, que te ajuda a entender mais o trecho. Não só por esse lado da harmonia, mas muitas vezes pelo lado da orquestração, você saber o solo de quem que você está pegando, quem está tocando com você, que figuração rítmica que estão fazendo, etc. Então, esse tipo de caminho é que foi estudado, né, para que na hora que eu chegasse para tocar um trecho, eu sabia exatamente o que estava acontecendo por trás, né? E esse lance mental de que você conseguir errar menos, a abordagem dele é meio controversa, mas para mim, por exemplo, funciona. Como é que funciona? Ele não estuda tanto as coisas assim, especialmente as coisas mais técnicas,
não tão mais lento e depois vai acelerando, mas pedaços menores, numa velocidade já mais perto do que você vai tocar, mas assim, eu vou estudar 2 compassos, eu vou focar muito e ter certeza de que todas as notas que eu estou tocando são as notas que está escritas. Do que você ficar repetindo, uma hora sai uma nota a mais, outra hora sai outra nota a mais. Ou seja, a repetição ela tem que ter... quanto mais vezes a repetição for correta, mais você melhorou memorizou corretamente. Se você ficar só repetindo, mas cometer vários deslizes no meio, você gastou um monte de tempo. E aí, na hora do nervoso, o seu cérebro tem todas aquelas versões que você fez guardadas aqui dentro. Ele vai puxar uma e vai tocar. Né? Se você só guardou, ou guardou a maioria das vezes, a versão correta, vamos dizer assim, a chance de você acertar é maior. Para mim fez sentido e deu resultado. Sabe o que é legal você falar isso? Que eu peguei um trabalho de doutorado do Nuno Silva. Não sei se você já leu esse trabalho, que é sobre... Ele fala de uma coisa da interferência contextual no estudo. E basicamente é essa questão a nossa cabeça, quando você fica ali estudando uma coisa que é repetitiva, você desliga depois de 1 minuto. Sua cabeça faz assim, pum. Aí você não aprende nada. E aí, o legal desse trabalho dele é que ele pegou 20 clarinetistas, assim, tem o Jonathan Coullier, tem vários franceses, tem o Serginho, são 20 caras incríveis. E ele pergunta para esses caras como é que eles estudam e qual que é o processo deles para aprender tecnicamente, para desenvolver, como é que eles fazem tudo isso. E todo mundo fala isso, que essa coisa dessa interferência, né, que é um termo que eles usam novo, tanto que tem aquela coisa da prática deliberada, né, em que você tem um estudo concentrado. E aí o trabalho dele já é um passinho à frente, que é a questão das possíveis interferências no contexto musical, que pode te ajudar a fazer a sua cabeça melhorar. Porque toda vez que você entra no automático, o seu cérebro desliga, você não aprende mais. Então você está ali fazendo nada. Na verdade, se você estivesse assistindo televisão e tocando, daria na mesma. Pelo menos na TV você estaria vendo alguma coisa. E aí ele brinca com isso e fala que qualquer coisa que você fizer, tipo, se você mudar de sala, se você subir na cadeira, tocar sentado de pé e fazer essas pequenas variações, e também musicalmente, que aí é legal também porque vários caras vão falando, fazer divisões rítmicas diferentes. E o legal é que na entrevista do Jonathan, ele colocou uns 6 livros, bicho. Uns 6 livros, assim, só falando disso, só que é tudo voltado para o esporte. E é muito legal que isso é genial, assim, porque hoje a gente não está aprendendo tanto... não sei se você tem isso com aluno, às vezes você não ensina tanto música. Às vezes você ensina mais o aluno a estudar e a tentar compreender um pouco aquele processo daquela divisão ou daquela gesto musical, do que você ficar realmente ensinando o estilo. Porque o estilo tem gravação e tem várias coisas, assim. Então, depois se quiser eu te mando. É muito legal esse trabalho, porque é grande, mas ele fala como é que a nossa cabeça funciona, para onde a gente vai e como é que faz esse trabalho. E é exatamente isso que você falou em relação ao Jonathan, né? Essa questão de um estudo direcionado. A gente não tem mais 12 horas para estudar. Você tem filho agora. Pois é. Agora mais que nunca, eu estou usando isso aí, cara. Você entra e resolve. Você falou o lance do que um cara uma vez me falou, só voltar depois a gente segue. Que ele falou assim, cara, vários clarinetistas já gravaram o Mozart. Se você sabe que um desses clarinetistas que gravou o Mozart vai estar na banca, escuta o Mozart dele e você pega, por exemplo, as articulações, porque se ele gravou daquele jeito, ele tem uma certa predileção e você vai, de um jeito ou de outro, agradar. Você está querendo agradar a pessoa de um jeito ou de outro. Tudo bem, você quer mostrar a verdade, né? Isso aí tem uma... Eu li uma entrevista uma vez do Dudamel, aliás, de um músico que estava falando, um cellista de uma orquestra de Londres, que estava falando exatamente sobre a audição e tal, e ele estava falando sobre o Dudamel, que o Dudamel foi reger lá. E aí ele começou a pedir as coisas que a orquestra gostava de fazer, o jeito que a orquestra gostava de tocar, e alguém, né, em uma conversa informal, conseguiu perguntar para ele, escuta, mas o que né, você foi super bem aqui, a gente gostou e tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, já faz, sei lá quantos meses que eu só estou escutando gravação da orquestra de vocês. Então eu já sei o que vocês gostam, que tipo de roubado vocês gostam de fazer, que tempo que é, que naipe que eu achei que toca mais legal e tal. Então eu vou trilhando o caminho de vocês. A minha ideia como maestro é fazer vocês tocarem o melhor jeito que vocês já tocam. Vocês já são uma grande orquestra. Eu tenho que extrair mais qualidades de vocês, é só isso. Né? Então essa coisa de conhecer a banca, né? Saber qual que é o estilo de quem toca, quem está escutando e tudo mais, isso é muito importante. Né? Uma outra coisa, só mudando um pouco, assim, o Jonathan Coullier, para quem não sabe, ele tem um mestrado em física, física tipo Einstein, assim. Não é educação física, não. E ele fez esse mestrado na Harvard.
Então, assim, a cabeça dele acho que dá 2 da minha, assim, o tamanho da circunferência. Assim, é um cara realmente muito inteligente para além do clarinete. E é um cara que ele é tão, assim, focado nessa coisa da alta performance e de você só soprar o que você tem certeza que vai ser. Tem uma história muito curiosa que a gente assistiu uma masterclass que ele, toda semana todos os alunos tocavam para se ouvir, né? Alguém toca e os outros vão falando o que acham e tal. Que é um exercício também muito interessante, porque às vezes a gente sempre só recebe informação na aula, mas a gente, às vezes, por nós mesmos, não sabe processar o que foi legal, o que não foi, quando você ouve outra pessoa tocar. Você fica esperando o que seu professor vai falar, né? Então, isso é uma atitude bacana. E uma vez chegou uma menina lá que era oboísta. Ela falou, olha, eu tenho um concurso para fazer semana que vem e tal, posso tocar aí nessa aula para vocês, para ver se eu já fico nervosa, como é que funciona e tal. E ela tocou a peça. E, é claro, eu nunca tinha escutado a peça, ninguém que estava lá tinha nunca escutado a peça, e nem o Jonathan Kohler tinha escutado a peça. Mas ele foi dar uma aula para ela, falar das coisas da peça. E, cara, ele começou a tocar a peça, que ele nunca tinha estudado, transpondo, porque era uma peça de oboé, né? Então, transpondo em dó, e ainda tocou melhor que a menina, assim, musicalmente falando. Claro que ele não acertou todas as notas e tal. Então, quer dizer, é um processo que, se você realmente cria o hábito de você ter esse foco, quando você precisa acionar ele, você rende muito mais rápido do que alguém que ia pegar lá e começar a ficar tentando entender que nota que era, né? Então, ele já está muito além disso. Então, é um trabalho que eu estou tentando fazer, né? E que esses caras, assim, grandes que fazem, que escrevem, o Alex Klein tem muita coisa nesse sentido também, porque ele teve a distonia e ele não consegue ficar tocando tanto tempo. Então, eu acho que essa linha é o que eu falei. Tecnicamente, não tem grandes diferenças entre um estudante top aqui do Brasil de um estudante top na Europa. Agora, tem essa coisa o que a gente tem que desenvolver é isso aí, essa habilidade. Né? Vou contar uma outra história que eu gosto de falar muito. A primeira vez que eu toquei com o Vanir na orquestra, ele tocou do meu lado, né? Tocou primeiro, eu estava tocando segundo. E ele veio aqui, eu ainda era assistente, não era chefe. Ele veio porque o chefe pegou aquela H1N1, né? Aquela última gripe que teve lá e tal. Então, entre o ensaio pré-geral e o dia do concerto, o cara pegou, ele não ia tocar, ele ficou doente. Então, o Vanir chegou para fazer um ensaio geral e tocar o concerto de noite. A Cristina Ortiz estava solando Vila Lobos, não me recordo agora qual Baquianas era e tal. Não era um negócio que tinha muita coisa, mas tinha muita coisa traiçoeirinha, assim. Beleza, ele ensaiou, foi muito perfeito, fantástico, tal, beleza. Chegou na hora do concerto, a gente estava tocando, de repente, numa viradinha de página do Vila Lobos, ele virou duas páginas, e aí ele tinha uma nota para tocar nessa outra página. Não era nem um solo, nada, uma nota longa e tal, mas ele virou e tocou. E aí ele percebeu que não era aquela página que estava. Tudo bem, se fosse eu, você está numa orquestra nova, que não é a sua, você tem um ensaio, você vira e entra com uma nota errada, eu ia surtar. Eu ia começar a tremer, bambear, não sei o que tá, né? Deixa, ele virou a página de volta, continuou a contagem dele, tranquilo, e o concerto seguiu. Aquilo ali foi a melhor lição que eu tirei de ter tocado do lado do Vanir. Quer dizer, pode acontecer, ninguém faz uma audição perfeita, ninguém faz um concerto completamente perfeito, todas as notas do começo até o fim, sem errar nenhuma, nem bater nenhuma afinação, nem nada. Mas o lance não é isso. O lance é como você reage às coisas que vão acontecer. Né? Então tem uma frase muito legal que eu levo para mim, que é: o importante não é as notas que você erra, mas o que você faz com as notas que você acerta. É aí que tem o significado. É muito legal você falar isso, porque tem um pouco disso, né? Tem muitas pessoas que têm essa preocupação de ser perfeito, e às vezes não passa nada, né? Isso às vezes, né, você viaja e você vê alguns caras de fora tocando, e aí é engraçado, você vê assim, você tem 2 caras perfeitos tocando pra caramba, e eles não impressionam tanto, e tem um que errou uma coisa, não que é pra errar, a questão não é o erro não, mas assim, quem tá afim de se arriscar, né? Você quer ficar na sua zona de conforto, dominando ali, ou tem esse lance de querer dar algo mais, né? Eu acho que é um pouco esse ponto, né, que você falou, que é o lance, né? E essa tranquilidade também é muita bunda de cadeira também, né? É tempo de bunda também, né? Mas eu acho que não é uma coisa natural, eu acho que é uma coisa que você tem que buscar, né? Ele buscou através dele, né? Na live ele fala várias coisas sobre técnicas de Alexander, ele foi um cara que teve várias tensões no caminho aí e tal, até ele chegar nesse estágio,
foi um conhecimento próprio e uma aplicação de várias outras coisas que são externas à música que levaram a isso aí, né? Às vezes a gente fica muito focado no fim e não pensa nos meios, né? Quer dizer, todo mundo quer chegar e tocar. Então a gente fica lá tocando, mas tem muito outros processos que vêm antes que fazem a diferença entre um cara que realmente é músico e um cara que é só um técnico do clarinete, vamos dizer assim. O cara toca 15 milhões de notas por segundo, né? Então eu tenho sempre tentado fazer o meu estudo, né, as preparações, especialmente para audição, simulando o que é que vai acontecer na hora. Eu não sou homem de gelo, entendeu? Eu sei que na hora é uma situação que é ruim para qualquer um, né? Eu vou estar nervoso, sim, claro. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou começar, minha mão vai suar, meu coração vai acelerar e tudo. Como é que eu estudo isso, né? Conversei com o Douglas Braga também, que é um outro cara aí, artista da Dario, e que faz um trabalho super fantástico no saxofone, e é a mesma coisa, assim. Então, aqui, por exemplo, brincando aqui, mais uma coisa que eu e ele fazemos. Às vezes está se preparando para fazer uma prova, sobe um lance de escada 5 vezes, assim, 10 degraus lá, sobe e desce algumas vezes antes de você começar a tocar. Por quê? Na hora que você começar a tocar, você vai sentir aquela acelerada no coração, que muito provavelmente na hora da prova também você vai sentir. Sabe que você falou isso? Tem uma menina na Bahia, a Bárbara Brasil, uma flautista, que fez um doutorado. Só entrando mais nessa coisa do músico ser um atleta, né? E ela fala que o exercício de fazer prancha, sabe aquele negócio que você... Sim. 1 minuto vira 2 horas ali? Parece que o relógio ele passa 1 para frente e 2 para trás, né? 1, 2. Isso, você fizer isso e tocar, isso aumenta muito essa questão do seu controle da sua frequência cardíaca, né? E ela tem um doutorado baseado nisso. Eu acho que ela usou o Pedro e mais uma pessoa. Acho que alguém estudou o Jean Francais, outro estudou o Bozart. Nisso aí. Então, os caras estudavam, faziam alguns exercícios e utilizando essa questão da atividade física. É bem legal esse trabalho também sobre essa relação. E essa coisa que você falou de tocar para alguém, né? Acho que você comentou isso de sempre... Isso é legal porque na nossa época a gente não tinha tanto hábito na faculdade, era geralmente uma prova só no ano, 2, a gente não tinha tanta prática. E eu sinto hoje, essa geração, né, pelo menos na USP, que eu estou terminando lá o trabalho com montanha, bicho, os caras tocam quase toda semana. É resultado de clarineta solo, é clarineta com piano, é clarineta com violino, clarineta com teorba. E você percebe a diferença dessa classe que está vindo por essa questão de hábito de tocar. Se você não tiver pronto e não tiver afim de estar sempre no palco, né? Que é ali que vai ser o lugar que você vai ver se deu certo ou não o seu estudo. Não é tocando em casa, né? E às vezes eu faço isso, porque às vezes tem essa coisa também às vezes eu ligo pro Sérgio ou pro Luca e falo, Luca, só escuta. Tipo, às vezes você não precisa que o cara venha te dar uma aula do qual é a ideia que ele tá querendo ali, porque a sua ideia já tá ali. Mas eu preciso que alguém escute, né? Então às vezes vale a pena. Você fala pros seus alunos, bicho, vai tocar pra avó, vai tocar pra alguém aí, pelo amor de Deus, né? Pois é, isso é uma coisa que, assim, a gente realmente não tinha na nossa época, né? Era isso aí, eram 2 provas e tal. Mas foi uma coisa que eu sempre procurei fazer e foi meio natural minha. Eu sempre fui meio atirado mesmo. Então, eu fiz natural, ninguém me falou. Mas era assim, tinha um masterclass de alguém. Eu ia lá e tocava. Mesmo que eu nunca tinha ouvido falar do cara, entendeu? Mesmo que a masterclass, às vezes eu tocava bem, às vezes não tocava bem. E às vezes, assim, pessoal, pensa uma coisa, gente. Clarinetista, ou né, qualquer cara que seja especialista naquela coisa que você está fazendo, você pode fazer chover. Que eles vão falar alguma coisa. Ou seu som não estava legal, ou aquela coisa que você esbarrou. E é assim, é normal. Eu também, quando escuto qualquer um, sabe, pode ser o Wenzel Fux, vai ter um negócio que eu vou falar, putz, mas isso aqui eu não achei que foi legal, não sei o quê. Mas eu tento me preocupar com os outros caras que não são os clarinetistas. Você vai tocar um concerto de Mozart, por exemplo, num concerto de uma temporada e tal, que nem a Sala Minas Gerais aqui, tem 1.400 lugares, né? Então, vamos dizer lá que, acho que no máximo, eu estou chutando muito alto, se você tiver 300 clarinetistas na plateia para ouvir, é muito. O resto são pessoas que vão lá para assistir o concerto na sexta-noite, né? Que querem, já trabalharam a semana inteira com uma coisa, ou são violinistas, ou qualquer outra. Eles não entendem que o seu si bemol, por exemplo, é abafado. Eles querem ver outra coisa, eles querem ver se o seu fraseado é bonito. Eles não sabem. Eu, por exemplo, como músico profissional, já há muitos anos aqui, já tenho 11 anos de orquestra, fora tudo que a gente já viveu junto aí em São Paulo.
vou ser muito sincero, a não ser que seja uma diferença gritante. Eu não sei escutar um violinista e falar que tem um som bonito e depois você fica um tempão em silêncio e escuta outro e fala que o som é feio. Não, se você escutar um depois do outro, você faz a associação. Mas, no caso, você vai solar um concerto de clarinete, você é o único clarinetista que vai solar naquela noite. Salvo raras exceções. Então, se você já pensar assim, eu vou fazer minha música, porque os clarinetistas vão ter alguma consideração mesmo, já vai aliviar metade do fardo que você carrega. Porque a gente fica com essa impressão de querer agradar todo mundo. Não tem jeito. Nem Jesus Cristo foi um cara super do bem, os caras estavam cegos, ele fazia os caras enxergar e tudo mais. No final, o pessoal ainda, né, falou que não era legal, mandou matar. Então, sabe? E às vezes isso vai neurando a gente. Ai, fulano tá assistindo, ai, fulano tá me ouvindo, e essas coisas. E assim, quanto mais a gente puder voltar para pensar no que eu quero tocar, como é que eu quero fazer, que fraseado que mensagem que eu quero levar, eu acho que aí você acaba tendo um diferencial, mesmo para quem é clarinetista. E quando você está, por exemplo, numa banca de orquestra, agora faz parte, né, do meu trabalho ouvir também as provas, é assim. Então, se tem uma vaga de clarinete, você vai ter 2 clarinetistas, 3 no máximo na banca, o resto é flautista, fagotista, maestro, oboísta, tudo mais. Os caras, eles não sabem as técnicas. Eu não sei, ouvindo um fagote, o que é fácil, o que é difícil. Eu sei o que o cara teve maturidade para fazer e o que o outro não fez. Eu sei o cara que está tocando do jeito seguro para não errar e o cara que arrisca para fazer música. Eu sei o cara que corrige uma afinação e tudo mais, e o cara que toca desafinado. Isso é que eu vou saber avaliar. Então, o recado é esse, assim, né? Tenta ir para o caminho mais artístico do que nessa neura técnica. Assim, né? Eu quero ter o melhor som, eu quero ter o dedo mais rápido do mundo. Isso aí não vai fazer você ganhar empregos e concursos e nada. Assim. Eu acho que o importante é ser artista. E tem essa coisa também de ser, além de ser artista, você pensar num todo, né? Vou montar um recital, eu vou tocar. Porque tem muita gente que acha que solar é uma loteria, né? De repente alguém te liga e fala: não, você tem trabalho, você conhece amigos, você conhece maestros, as pessoas propõem, você tem todo uma... não vou falar jogo que é feio, mas você tem todo um protocolo ali, uma coisa que vai rolando que faz você fazer as coisas, né? Ninguém sola... Claro, você tem que basicamente... Isso a gente está falando, pressupõe, quando a pessoa já toca, ela já tem uma capacidade e ela é uma pessoa que tem alguma coisa a mostrar no palco. Mas tem a chance de estar no palco, às vezes algumas pessoas comentam assim, eu ia fazer um recital de clarinete e piano, mas era um cachê baixo. Eu falei, cara, mas tá, qual que vai ser o cachê alto? Qual que é o seu cachê bom para você tocar clarinete e piano? Isso uma vez eu aprendi com o Sérgio também, viu, Marquinhos? Um dia a gente foi fazer a gente tocava muito de duo, né? Eu e ele. E um dia pintou um cachê que pra mim era ótimo, mas eu falei, pô, é o Sérgio, né, velho? Pra ele, tipo, acho que ele não vai topar, né? E aí ele falou, não, vamos. Aí eu falei, mas não é baixo pra você? Ele falou, cara, por que você acha que é baixo pra mim? Assim, ele falou uma coisa que eu pensei muito, assim, meu irmão toca às vezes na noite inteira ali pra ganhar 200 conto. Por que eu não vou tocar? Por que eu sou diferente desse cara que tá tocando na noite inteira? O irmão dele toca trombone. Uhum. Eu não sou diferente pra falar que eu acho que eu posso ganhar mais, ou não sei o que lá. Então, às vezes, essa relação do cara, bicho, nunca vai ter a situação ideal. Você vai ter que procurar a situação ideal. Você vai ter que cavar as coisas. Exato. E assim, é aquela coisa que eu comentei da Chicago Symphony, né? Às vezes você mira lá e acerta em outro lugar. Então, sabe, você vai tocar um recital. Quantos recitais eu fiz com a Thelma? A gente tocava de graça em série de música de câmara que tinha em igrejas, algumas coisas assim e tal. No Mackenzie a gente chegou a tocar algumas vezes e tal. A gente tocava de graça. Por quê? Porque a gente queria tocar o recital inteiro, passar por essa sensação, ver como é que era aquilo que a gente tinha estudado na música de câmara da Unesp, botar em prática e tudo mais. E essa disposição de ter feito de graça é o que rendeu alguém que ouviu ali e convida para fazer num lugar que tem um cachê, ou vai ter um concurso que você tem que tocar essas coisas, aí você já tem mais maturidade, você já tocou aquilo, etc. Então, claro... É chato, né? Vou tocar por um cachê baixo, ou vou tocar sem cachê e tudo. Mas é tudo uma questão de avaliação de custo-benefício. O que eu vou fazer de graça hoje vai me dar algum benefício lá na frente? Ou o que eu vou fazer mal remunerado hoje vai me dar um benefício lá na frente? Então vamos embora, né? Agora, é claro, se você vai tocar um negócio que é totalmente... o cara me chama, sei lá, para tocar
um concerto fazer um jam session, né, cheio de improvisação, de coisa que eu gosto de fazer, mas que não domino, que eu vou ter que gastar um monte de tempo para conseguir aprender, que tem feed, que tem orquestra, que tem um monte de outra coisa, e ainda o resultado pode ser que fique aquém daquilo que eu gostaria que fosse. E aí o dinheiro é pouco. Aí sim é uma coisa que você tem que considerar e falar não dentro de uma situação dessa. Agora, se é dentro da sua meta, te chamaram aí na orquestra. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Orquestra de Rio Claro. Tinha que viajar para Rio Claro, os caras só tinham corda. Então eles completavam os sopros em alguns concertos do ano. Aí a gente viajava para Rio Claro de carro, tudo, fazia um ensaio, dormia lá, tocava no dia seguinte para ganhar, sei lá, 100 contos, 150 contos. Mas, bicho, era a cesta de Beethoven. Sabe? Quantos anos demora? Mesmo eu que estou aqui na orquestra, que tem a programação, tudo, quer dizer, em 10 anos vai ser a 4ª vez que eu vou tocar a cesta de Beethoven com os caras. Quer dizer, imagina um estudante que ainda estava na faculdade, aparecer uma chance dessa. Você tem que abraçar com as 2 pernas, cara. Exatamente, porque também, até essa coisa dos recitais, você tem que tocar. Não tem como também você achar que vai esperar uma situação ideal. Sei lá, você está na igreja, tem a chance de tocar na igreja, o que você está tocando solo. É importante tocar. É inevitável ter essa relação, porque se você cria uma relação com o público também. E tem a coisa. Acho que a gente fazia muito isso no quarteto. Às vezes a gente tinha um concerto, você lembra? A gente sempre tocava de graça em algum lugar para dar uma gastada, porque também você tem que ver se o programa vai dar certo. Não é você achar que, pô, montei o programa aqui que é o CD do Caulais. Legal, mas vai, toca tudo isso aí de uma vez, né? Será que vai dar certo? Será que a plateia vai estar ali? Então, eu acho que vale a pena essa coisa de incentivar as pessoas a sempre tocando, né? Tá sempre tocando, tentar buscar. E o lance da grana, cara, a música... pô, a gente não começou a tocar por causa de grana, né, velho? Porque senão a gente não seria músico, né? E nem vai parar de tocar por causa de grana, assim, não tem jeito. Eu lembro, o Sérgio falou pra mim na faculdade, falou assim, fala um músico clássico que você conhece aí que é rico, assim, milionário. Não tem. A gente vive bem, tá? Consegue um certo sucesso, se você se esforçar muito, não sei o que e tal. Mas, sim, você não vai ser... A não ser que você seja pop, você não vai ser um cara milionário. Agora você vai fazer o que você gosta. Essa é a questão. É o prazer de você estar tocando um repertório, tocando coisa que você curte com o seu instrumento e a chance às vezes estar fazendo isso com alguém que você está ali do lado, né? Que virou até uma parceria de vida, né? Você toca tanto com ela. Que a gente agora, o problema é assim, como a gente casou, né? Aliás, ela está assistindo aí, até um beijo, amor, tá? Como a gente casou, agora tem um agravante, que se o bicho pega aqui em casa, ela desconta em mim no recital, entendeu? Então, aquele pedaço do Debussy que ela sabe que o ar não dá, tal, que ela tem que dar aquela corridinha, aquele dia ela dá uma segurada, tal, só pra... Tá vendo? Você não quis me dar aquele negócio que eu pedi. Brincadeira, ela é boazinha. Mas assim, a convivência com a gente aqui é super bacana, que a gente já tem esse duo. O duo começou antes do nosso namoro, aliás, acho que o namoro começou por causa do duo. Né? E a gente esse ano já faz 10 anos de casado. Então, realmente assim, é muito fácil. Qualquer coisa que você pensa fazer, ela já tá ligeira. Ela tem também essa naturalidade de acompanhar, ela gosta disso, é isso que ela trabalha fazendo. Então, assim, é sempre muito bom tocar com ela, bem tranquilo. E ela sabe todo o repertório de clarinete. Então, se algum clarinetista aí que precisar, qualquer coisa, é só mandar mensagem para ela aqui que ela toca tudo, desde os Stamets até o Nilson, Jean Francais, já rolou aqui dela. Com a parte de caixa, até é incrível, né? Super pianista. Isso aí. Ó, eu dei uma lida aí, tem um pessoal que tá me pedindo aí para falar um pouco mais sobre essa coisa da memória, como é que a gente trabalha isso, como é que a gente desenvolve, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você estudar, porque a gente fica muito focado nessa de que eu quero tocar. Mas a gente às vezes acaba esquecendo de estudar coisas importantes de teoria, por exemplo, né? De divisão rítmica, de escalas, arpejos, essas coisas às vezes a gente nem sabe. Assim. Nem sei que dó, mi bemol, sol é dó menor. Entendeu? Então, essas coisas, se você não domina, já começa a te atrapalhar na hora que você está estudando, porque você fica nessa leitura muito fragmentada da coisa e acaba não entendendo contextos. A partir do momento que você aprende, por exemplo, escala e arpejo, os concertos de Weber todos, você já sabe 80% deles. Mandou o Fá maior aí de entendeu? Fá maior, Si bemol, Dó com sétimo, resolveu.
Entendeu? Então, às vezes essa parte eu acho que falta muito. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é esse foco no estudo. De você, por exemplo, eu aqui na orquestra tenho que praticamente aprender uma sinfonia nova a cada semana. A gente está trocando o repertório completo. Agora já tem coisas que eu já toquei, estou só revisitando. Mas nos primeiros anos era muita coisa nova que eu nunca tinha tocado. Né? Então, assim, é você dar uma lida. Eu gosto de, às vezes, ouvir a gravação tocando junto, tem gente que não gosta. E identificar onde que o bicho pegou, onde que é muito rápido, onde que é solo. Às vezes, solo lento é o bicho que mais te pega. Porque às vezes você acha que é fácil, você chega lá no meio da orquestra, você tá sozinho, sua afinação sobe, desce, sei lá o que, você fica preocupado com isso. Aí seu som no projeto, aí não sei o que. Quer dizer, tudo isso eu preparo já de casa, né? Então, identificar esses pontos e ver que a abordagem que você vai fazer em cada um deles. E aí eu marco mesmo. Minha partitura parece partitura de música popular. Tá lá. C7, F7+. Então, por quê? Porque eu gosto de olhar um pedaço e já saber tudo que tem de 2, 3 compassos para frente é essa harmonia aqui. Ou, são saltos de terça, daí eu marco lá, que são, né? Então, ou é uma escala cromática, eu escrevo lá. Então, a ideia é gerar gatilhos que visualmente você já, ao invés de ler nota por nota, você acaba lendo trechos maiores, né? Não se resolve, nada se resolve em um dia só. Então, se você tem que tocar um concerto amanhã, não adianta você começar a estudar hoje. Né? Então, esse processo é um processo de amadurecimento. Tem uns estudos que eu li uma vez que os caras fizeram a experiência de uma pessoa que estuda um período grande, tipo, sei lá, 2, 3 horas de uma coisa difícil, daí ela tem um intervalo de 30 minutos e depois ela tem que voltar e gravar de uma vez. E da pessoa que estuda 1 hora por 3 dias e depois ela tem que chegar e executar. Ou seja, cada um teve as mesmas 3 horas, mas você teve dias separados para aprender a mesma coisa. E as pessoas que estudam com mais tempo, elas acertam muito mais do que aquelas que estudam muito tempo e depois tem que já fazer rapidamente. Então, essa coisa do sono, qualidade do sono é muito importante para que você sedimente assim, né, o que você digeriu naquele dia, né? E é um trabalho contínuo, quer dizer, então, por exemplo, uma audição, quando eu cheguei para fazer a audição daqui mesmo, quando eu ganhei a vaga de assistente, depois teve a vaga para chefe, aí eu tive que fazer outra prova. Quando chegou 1 mês antes da prova, eu já estava com a prova pronta. Então, eu já sabia todos os trechos, já sabia o que era difícil, já sabia como eu ia tocar, já estava na velocidade que eu queria tocar. Aí, a partir daí, foi só simulações de como que seria nesse dia. Se a minha palheta estiver ruim, aí eu pegava a minha pior palheta que eu tinha lá, botava no clarinete e fazia a prova inteira. E se, sei lá, minha mão estiver suada? Eu molhava minha mão, tocava a prova inteira assim, a mão. E se eu estiver com calor? Botava a blusa. Cada dia eu fazia isso, eu não ia fazendo tudo junto no mesmo dia, mas cada dia eu botava um desafio, um obstáculo diferente. Por quê? Se eu chegasse lá e qualquer um negócio fosse fora do meu normal, eu já tinha experimentado essa situação. Né? Se quer ver um negócio muito difícil de fazer, que quase ninguém faz, você estudou a peça tá legal, não sei o quê, toca ela do começo ao fim sem parar. Ninguém faz isso. Quando a gente erra, a gente já tem isso automático. Tô estudando. Aí você volta lá e faz de novo. Faz um simulado, né? Entendeu? Você nunca tem aquele feeling de que você errou. E isso acontecia muito comigo no começo, quando eu tocava em orquestra. Era assim, eu tava tocando, tava bonito, não sei o quê. De repente eu errava um Fá sustenido que eu mandava para natural. Acontece. Todo mundo faz. Isso faço ainda até hoje. Né? Mas aí, os compassos estão passando e eu tô pensando, putz, que droga, era Fá sustenido, eu toquei Fá natural, bicho. Caramba, aí você vai passando, putz, será que o maestro ouviu, cara? Putz, os caras da flauta aqui, chato pra caramba, vai falar mal de mim. Mas a música tá rolando, filhão. Entendeu? De repente você tem um outro solo ali na frente para entrar e não vai ser o seu Fá natural que vai comprometer. Agora, se você não entrar no solo, se você entrar desconcentrado e errar outra nota, aí começa a bola de neve começa a crescer, né? Então, essas coisas, para mim, elas têm que ser trabalhadas. Elas não são naturais. A gente tem essa preocupação.
a gente tem a preocupação com a nossa, né? É igual, sei lá, a gente está postando uma foto, você quer saber o que o outro achou, você quer que a pessoa comente, você quer que a pessoa dê um joinha, você quer. Então, e na nossa carreira ainda, que a gente tem sempre essa coisa do ego, né? De querer ser reconhecido e tudo, mais ainda. Mas a gente faz um trabalho que ele é momentâneo, não tem jeito. O som que você tocou ali não volta mais para trás. Né? Não dá para você corrigir. Então você tem que ter essa maturidade e essa frieza de que não saiu do seu jeito, mas a próxima entrada, bicho, vai ser a melhor que você consegue fazer. Tem uma coisa do tênis. Você já viu algumas coisas de tênis? Jogar tênis é assim, né? Se você ficar no ponto que você perdeu, você acabou. Você esquece. E tem uma galera que usa essa psicologia pra música, é a mesma coisa. Vai, bicho. Não adianta você ficar... Porque se você ficar preso naquilo, o próximo você vai errar também, porque você tá nessa ainda. Sua cabeça, ela tá aqui e você precisa estar com a cabeça em outro lugar. E é um processo, assim, espetacular. Muito legal isso que você falou das provas, né? Essas dicas são... Até a Ariane gostou, assim, é muito bacana. É o tal do... Deixar difícil, né? Você faz a coisa... Agora eu tô controlando o bagulho, tá bom. Então vamos dar uma dificuldade. Porque prova é isso, né? Prova tem... Não sei se eu posso falar. Quem já fez prova na experimental, faz prova em qualquer lugar do mundo. Não é? Nossa, e eu fiquei de 6 anos de primeiro suplente lá. 6 anos. Aí, quando abria a vaga, eles passavam do cara e me botavam de primeiro suplente de novo. Não, terrível, né? E a prova era ruim, porque era tipo, toca aí 30 segundos, vai! Aí você, tchau! Aí você não sabe, eu toquei? O que aconteceu? Isso então, a gente vem de uma coisa, eu acho que no Brasil tem um hábito de fazer prova um pouco ruim, você não acha, Marcos? Às vezes, assim, quando você vai, não tem ainda aquela coisa de deixar você tranquilo. Não que precisa deixar você tranquilo, mas parece que é uma guerra, não parece que é uma relação assim, pô, eu tô querendo trabalhar com vocês, né? Não sei. Não, eu tenho essa mesma percepção, assim. Eu tive a oportunidade, além da Chicago, de fazer algumas outras provas fora, né? E é uma vibe diferente mesmo, né? Você se sente um pouco mais pressionado aqui. A primeira coisa que te coloca na sala com todo mundo que vai tocar junto com você. Aí os caras sempre tem um cara que quer né? Aquele cara que quer tocar mais rápido ali para ver se dá uma balada no seu psicológico e tal. Aquele outro que já fica mais... E o processo fora é um processo muito mais individual. Teve prova que eu fiz, eu não sei nem quem mais fez. Que eu cheguei no meu horário que eles tinham marcado, assinei minha lista, tinha uma salinha para aquecer, chegou na hora de subir, né, para fazer a prova no palco. Eles chamaram, você pega o elevador, entra, toca, acabou. Depois você só sabe quem tava, porque você vai para uma salinha para esperar o resultado daquela rodada. Aí é que você acaba vendo uma outra pessoa que você conhece e tudo mais. Aqui tem essa meia coisa que parece que todo mundo tá brigando, assim, né? Eu acho, e hoje vivendo essa realidade da Filarmônica de Minas, eu não encaro mais uma prova como um duelo, uma disputa entre eu e o outro cara que está lá, né? Muito pelo contrário, porque se você não tocar bem e o outro também não tocar, não vai passar ninguém. O lance é você... Exatamente. Para mim, é mais uma meta pessoal de fazer essa prova melhor do que a última que eu fiz. E se agradar a banca, ótimo, vai ser um prazer trabalhar com eles. E se não agradar, eles queriam outro estilo, paciência, assim, eu aprendi no processo, né, saí melhor do que eu entrei, e ganhar a prova é mais uma consequência do trabalho que eu fiz do que uma disputa pessoal entre eu e o outro cara que está do lado. Eu penso a mesma coisa, porque o lance é o processo. Tudo que tem um processo longo, que tem um processo, você aprende alguma coisa. Isso é inevitável. Né? É inevitável você... Então, às vezes, você pega algumas provas de orquestra, né? Não sei se você tem acompanhado assim. Aí você tem um programa completamente diferente do que vem as outras, né? Claro que tem aquela base de sempre, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, tá ali. Mas aí tem lá um solo que você nunca viu na sua vida, mas que você nunca nem sabia que tinha e nunca nem ouviu. E é legal que você dá uma olhada, né? E fala assim, você viu o programa do La Scala? Não. Cara, tem 4 canções ali do Verdi, 4 balés do Verdi, que são incríveis. E foi difícil achar um CD que tivesse essas canções para ouvir. Mas são 4 concertos para clarinete. Olha só. Eu peguei uns assim também na prova, por exemplo, do Metropolitan, que foi uma prova que eu mandei gravação e tudo mais. Entra trecho de ópera que está fora da minha vivência, entendeu? Quer dizer, só de eu ter ouvido isso, visto essas coisas que são clarinete em dó, que você tem que transportar, etc e tal, e que são solos difíceis tecnicamente, que eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça, já valeu para mim.
É um processo, né? O processo é... Claro. Ô, Marquinhos, agora seguindo aí. E como é que tá esse lance do futuro aí? O que você acha que vai acontecer? Minas volta logo? Vai demorar mais? Aqui a gente tá Cara. um pouco achando que talvez agosto, setembro, é, possivelmente. Já tem algumas opções de... Alguns protocolos para concerto, né? O Ripper fez um protocolo legal para Cecília Meirelles. E como é que vocês estão pensando? Porque o problema, o São Pedro é pequeno, tem 600 lugares. Para a gente voltar é muito mais fácil que uma orquestra que tem 1.400 lugares. A gente pode dividir, fazer 5 concertos de 400 pessoas, para a gente tá legal. Mas para vocês é sempre... E tocar com sala vazia dá dorzinha no coração, né, velho? Querendo ou não... Pois é. Bom, o que aconteceu aqui? Quando começou essa coisa, a orquestra entrou em férias coletivas. Né? Então eles pararam todo mundo por um mês e a ideia é agora, quando chegar dezembro, janeiro, a gente seguir tocando. Então vai ter concerto de Natal, vai ter todas essas coisas aí, então meio previstas. Então acabou as férias essa semana, na verdade. Aí a gente tinha enviado uns vídeos aí que tá lá no Instagram deles, assim, da gente tocando coisas em casa. Aliás, tem meu vídeo lá da Sonata do Sansans, quem não assistiu, assiste aí. Foi assim um vai e toca, porque o Luca deu uma dormida e eu peguei a Thelma e vamos lá, entendeu? Foi quase o que tinha para sair ali. E ficou legal, assim. Claro. O piano tá desafinado, a gente acabou de mudar, mas enfim, eu gostei. Então a gente voltou de férias, a gente vai desenvolvendo agora algumas ações pequenas, né, que são uma aproximação assim maior com os nossos assinantes, que já estão há um tempão sem ir. Então a gente vai ligar para eles, vai mandar um vídeo personalizado, alguma coisa assim e tal. Tem algumas coisas que a gente vai continuar fazendo de casa, né, esses videozinhos assim, igual desses que eu faço um monte, que tem um monte de micros aí na tela. A gente vai fazer entre vários músicos e tal. E a gente está esperando a prefeitura liberar o alvará para a gente poder entrar na sala. Porque por enquanto ainda está, até para a gente que trabalha lá, a gente não pode ainda acessar. E ver o que a gente pode fornecer de material assim, ainda sem público, tudo mal, mas a gente tem o equipamento de gravação, é nosso, né? Esse equipamento de transmissão ao vivo, tudo mais, não é igual, sei lá, o Zesp tem que alugar. A gente comprou, ainda nem tinha conseguido estrear, que seria em abril, mas está lá. E vamos nessas frentes assim até conseguir abrir. Nosso diretor de operações aqui está elaborando um estudo específico para a nossa sala, né? Para a gente poder trazer o público de volta. Mas eu acho que assim, é uma situação que vai demorar um pouquinho ainda para se regularizar e para a gente ter, né, o nosso público todo de volta. A gente vai ter que ir usando meios paliativos, mas que abriu um leque de possibilidades novos que às vezes esses corpos maiores assim nem estavam pensando. Essas abordagens virtuais, né, e tal, a gente tem ganhado uma visibilidade bacana, a gente tem tido um feedback do público muito legal. Tem muita gente que nunca ouviu orquestra na vida, que acabou ouvindo um vídeo nosso pequeno, se interessando. A gente vai preparar aí vídeos que falam sobre cada instrumento, né? Tem várias frentes aí, algumas coisas ainda estão em estudo, eu nem posso adiantar tanto, mas talvez até role umas aulas online aí, quem quiser fazer aula com algum dos músicos da orquestra, tudo através da orquestra, vai ser uma meio academia virtual, assim, uma coisa assim. Tem muita coisa sendo estudada, né? Agora, o fato que a gente sabe é que o panorama ele mudou, ele não vai ser, mesmo depois que tudo estiver normal, ele não vai ser igual era, né? Mas eu gosto de ser o cara sempre otimista, então eu sempre olho o copo pelo lado cheio, não pelo lado vazio. Eu acho que foi legal, porque nunca teve tanta busca assim, né? Pela música, pelo que a gente faz, né? E tal. Então eu acho que quando a coisa abrir de vez, nossa, eu acho que a gente vai ter uma escalada aí, né, na procura por esse tipo de trabalho que a gente faz. Porque essas mídias online e tal, foi um negócio que nunca a gente explorou, assim. Tem a Berlim, que, né, tem um pouco mais de espaço nisso aí e tal, mas, especialmente aqui no Brasil, é o Zesp Digital lá, que compartilha alguns concertos e tudo, e agora a coisa deu uma esquentada, né? Então, vamos ver o que vem daí. Eu acho que deve acrescentar, sim. E aí tem que tentar sacar, né? Porque como a gente depende do público, né? Não tem o que fazer, né? Mesmo que seja online, tem essa relação da pessoa querer assistir o concerto. É que nem, até, acho que eu tô falando isso em várias lives já. É que nem jogo de futebol, né? Você já teve a chance de levar o Luca para assistir um jogo? Cara, falar pra você, na verdade, eu só fui
um jogo de futebol ao vivo, assim, que foi quando reinauguraram o Mineirão, que foi Brasil e Chile. Eu toquei o Quinteto Brahms na UFMG lá no Concerto de Sede de Câmara. Desmontei o clarinete, deixei com o cara do violino, que era meu amigo, e toquei com a Thelma correndo lá pro Mineirão pra gente assistir o jogo do Brasil. Eu nunca toquei o Quinteto de Brahms tão rápido na minha vida, porque eu queria chegar logo lá pra ver o Brasil jogar. Foi super legal. Essa relação de estar com o público, de ter uma energia que as pessoas dependem disso. E o concerto rola, porque eu não acho que o concerto... O Karen já pensou nisso, né? Em 70, quando ele estava pensando nesse lance do Digital Hall, você fez um projeto muito antigo, que só foi realizado 10 anos atrás. Eles já estavam pensando nisso, de como fazer com que mais pessoas pudessem assistir, mas o público sempre vai estar lá. Eles sempre querem assistir a orquestra ao vivo, ter essa sensação, mesmo que o digital role funciona. Mas você é muito antenado, né, Marcos? Então, para você até que está sendo relax, assim. Eu tenho conversado com alguns colegas que estão sofrendo um pouco mais, assim, de ter que gravar vídeo, ter que estar ali. Você sempre coloca vídeo, né? Sempre tá ativo. Cara, eu tento espremer o limão e fazer limonada, né? Então, assim, a gente está em casa, não tem muito o que fazer. Eu pensei, e isso foi uma coisa também que para mim funciona. Tem gente, sei lá, por exemplo, você pega lá o Gabor Varga, né, o artista buffet e tudo mais, fantástico, né? Já tive a oportunidade de ser artista convidado com ele num festival na China, tá um cara super gente boa. Mas você pode olhar no perfil dele, ele posta, cara, já faz 60 e lá vai porrada dia. Cada dia ele faz um vídeo dele estudando um concerto diferente, uma peça solo, um trecho, um estudo, alguma coisa difícil ele põe. Bicho, eu não sou assim. Se eu não for solar o concerto, se eu não tiver um concurso para tocar, que eu preciso tocar aquele estudo, ou que eu preciso tocar aquela peça, eu não vou me motivar. Então, o que me motivou aqui a ficar ligado, a continuar fazendo as coisas? É entrar em projeto novo. Cara, eu entrei num projeto aí que daqui a pouco vai sair, que é uma orquestra que tem 1000 músicos. Vai tocar todo mundo a abertura da Foda Mágica. Tem Nego da Berlim, tem o Spala daqui, tem um monte de gente, cada um foi mandando o link pro outro e tal. Eu acho que ainda até tá aberto. Quem quiser entrar lá, chama Love Project 2020. É um maestro que veio aqui convidado uma vez, e aí ele... Não deu 1000 pessoas ainda? Ainda não. Eles mandaram um e-mail, acho que no domingo, que tava já com 600. Legal. 600 pessoas. Aí entrei no coro ibero-americano lá de clarinetistas. Esse deu 657 clarinetistas inscritos. Dos 657, 390 e alguma coisa mandaram realmente o áudio e o vídeo. Então, isso fora os professores, acho que são 15 professores. Vai dar um pouquinho mais de 400 pessoas, né? Fiz isso, peguei as coisas assim que eu queria. Às vezes tem muita coisa que você quer fazer, mas que não dá tempo. Você tem um concerto atrás do outro, você tá viajando, você não sei o quê. Então, coisa de improvisação, coisa de música mais popular. Eu entrei um pouco nessa, tinha tempo para poder analisar a harmonia e brincar um pouco. O Luca adorava ficar dançando essas coisas, então gravei aí umas coisas que o Paquito Rivera colocou e tal. Descobri um jeito de pôr distorção no clarinete, gravei uns rock and roll aí. E assim vai, entendeu? Eu acho que a ideia é manter a mente ocupada. E você usa algum microfone? Ou você faz tudo? Não, eu tenho um microfone que eu pesquei aí numa desses vídeos do Nicolas Balderro aí. Alguém perguntou, ele botou lá um modelo, eu fui lá e comprei um parecido. Já tinha até lançado um modelo acima do dele, que é um da Shure lá, MV88. Aí eu comprei e aí é legal, a captação é boa, né? E ele vem com um aplicativo também. Você comprando ele, você baixa o aplicativo de graça, que você consegue equalizar, mexer e tal. E aí eu uso ele. Massa. Legal. Marquinhos, legal, hein, cara? Foi muito bom o papo. Beleza. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer, além da coisa da memória? Manda aí. Como é que eu quero... Não, ninguém. Obrigado. Tchau. Não, ninguém. Não, acabou. Legal. Não, beleza. Então ninguém quer saber nada, beleza. Não, então é isso. Eu acho assim, aí agora, daqui pra frente, né, ninguém sabe direitinho o que vai acontecer, mas a gente tem essa esperança de que tenha fomentado nas pessoas, né, essa coisa, esse desejo de estar mais junto, né, de ver mais coisas ao vivo, de tantas coisas que a gente deu, assim, vamos dizer, degustações aí, né, virtuais, pelo menos se despertar a curiosidade do pessoal de saber, pô, como é que será que isso aí é ao vivo? Já vai ter valido a pena.
E, claro, é uma situação difícil, especialmente para a gente que trabalha com cultura, né? Vai ser uma realidade difícil de viver os próximos meses aí para todo mundo. A gente aqui também não é diferente, mas como a gente falou, né? A gente não é músico por causa da grana ou por causa de querer ser rico e tudo mais. Se precisar apertar o cinto, nós vamos apertar. E vamos continuar sendo músico para sempre. Isso não vai ter jeito. Eu posso até ser motorista do Uber, mas eu vou continuar tocando. Eu acho que isso não quer muito dizer, assim, né? Eu dou Uber. Isso aí. Legal, aqui. Mas agradecer aí pelo convite também. Né? Sempre um prazer aí dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu penso, um pouquinho daquilo que eu faço. Estava com saudade do você. Também. Pô, cara, esse encontro eu nem te vi direito, cara. Eu tava tão ocupado. Não, e assim, quando chega o Gal, né, que bom, todo mundo sabe que tem a Royal Global, e o Gal, ele era aluno do Kohler junto comigo, né, quando eu era, só que cada um era de uma escola, né, eu estudava no Conservatório de Boston, ele estudava na mesma escola do Juliano lá, que é o Lounge School. Mas a gente se encontrava nessas semanas que tinha que tocar, né, para todos os alunos, ele estava sempre lá, então a gente criou primeiro essa amizade. E depois é que ele veio para esse lado. Ele era o melhor aluno da classe, tocava super talentoso, ganhava vários concursos e tal. Mas ele chegou, essa coisa de audição para ele começou a frustrar muito, sabe? Quando você faz uma audição, você não ganha, você faz a outra, você não ganha. E assim, por exemplo, o oboísta lá da Boston Symphony, o cara fez mais de 90 audições antes dele ganhar a vaga na Boston Symphony. Tá? Ele demorou acho que 14 audições para ele ganhar a primeira dele da vida e depois ele foi. Mas ele não parou. Cada não que ele tomava era mais incentivo para ele continuar. Mas o Gal é chinês, ele tem aquela coisa do oriental, que tem que sempre, né, ser o melhor, não sei o que tal. Eu acho, assim, na minha percepção, ele caiu para esse lado de que ele tinha essa facilidade de mexer com o instrumento e tudo mais. Como ele era um clarinetista de habilidades muito grandes e tal, ele conseguiu montar a própria companhia dele e tudo. Então, quando o Gal vem, a gente tem essa coisa de amizade, de confiança, ele não me deixa sair do lado dele. E aí acaba que eu acabo nem conversando tanto com as pessoas que eu gostaria de ter trocado uma ideia, né? Mas faz parte, assim. Bora pro quarteto de novo e fica conversando. Nossa, cara, aquela primeira viagem de avião da minha vida, né? Que foi com o quarteto, foi uma coisa hilária. Muita história, a gente precisa fazer uma live de histórias do quarteto e chamar o Thiago Anselmo pra narrar. Eu vou dar só assim, um spoiler assim, pra galera que tá aí terminar essa live assim, de uma maneira engraçada. A gente estava lá no aeroporto de Congonhas, né? A gente foi tocar em Ipatinga, aqui na Uzi Minas, com esse quarteto de clarinete, que era o quarteto Palista, que era eu, Daniel, o Thiago Anselmo, que está lá nos Estados Unidos, em Iowa, e o Gleiton, né? Que tocou aí na banda do estado, tá, clarinete alto, quer dizer, todo mundo se profissionalizou, foi bem bacana. E aí a gente veio tocar em Ipatinga e a gente foi pegar o avião. Era o primeiro voo da nossa vida. Assim. O Thiago Anselmo perdeu o horário, quase que não chega no aeroporto na hora e tudo mais. E aí a gente entrou num ônibus que ia levar a gente até o avião, né? E aí um começou a zoar e falou, nossa, olha aquele avião ali que tem umas hélicezinhas, cara. Nossa, quem que viaja nisso aí? Esse negócio vai cair, não sei o quê. E o ônibus foi virando na direção desse avião. E era bem o nosso, né? Foi muito engraçado. Você lembra o nome do avião, o modelo do avião era Brasília. Aí que o Thiago Anselmo desistiu de vez, ele falou, cara... E aí quando começou a voar, só uma hélice que funcionou. E aí foi terrível. Eu achei que o Thiago Anselmo ia morrer. Ele falou, calma, Thiago, vai dar certo. Cara, vai acabar o nosso... Em 20 segundos. E, cara, vamos marcar uma outra aí mais pra frente. Aí você puxa papo comigo e você manda ver. Vamos fazer beleza. assim.